Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Lá na página 56, nós vamos ler uma crônica esportiva, tá? O esporte está presente na vida das pessoas de diferentes formas. Ele pode ser visto nos noticiários da TV e até mesmo em crônicas no jornal. A seguir, você vai ler uma crônica esportiva. Como você acha que o esporte pode ser apresentado em uma crônica esportiva? Ao ler o título da crônica, sobre qual esporte você imagina que o texto vai tratar? Então, a gente sabe que é o Maracanã, né? O nosso templo lá do futebol. É um dos estádios, na verdade, mais importantes do mundo, né? Então, vamos lá. Hoje vou falar de futebol. E quem pensa que sou como a granfina do Nelson Rodrigues, que ao ser levada a um jogo perguntou quem é a bola, está muito enganado. Não sou dessas mulheres que só gostam de futebol durante a Copa do Mundo. E aqui vão algumas informações para provar o que estou dizendo. Sei muito bem como é a regra do impedimento. Já ouvi falar até de coisas como sem pulo e da figura A para a figura B. Assisto às resenhas de futebol de domingo à noite, trocando de canal quando elas ficam chatas. E só falam dos times de São Paulo. Frequentei muitos estádios quando era jovem, e entre outras fações, fui aquele jogo que foi recorde de público no Maracanã em todos os tempos, porque na Copa de 50 não se contava o número de espectadores. O jogo do Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 70, com 180 mil pessoas. Outro dia estava pensando nisso com orgulho. Então concluí: se eu estava lá, eu vi o Pelé jogar. Vi o Pelé jogar. E aí me veio a sensação de que, naquele jogo, não vi nada, nem Pelé, nem jogador algum, nem Brasil, nem nada. Ou pior, se vi, esqueci. O jogo em si não me marcou. A única coisa que me marcou foi o próprio Maracanã, cheio, grávido de uma multidão colorida e compacta, que ululava, ou seja, berrava, gritava e tremia, fazendo vibrar seu esqueleto de ferro, seu enorme corpo de cimento armado. Percebendo isso, a princípio cheguei a me sentir envergonhada. Parece coisa de mulher, pensei, e ao estádio não ver o jogo direito. Mas logo entendi. É que estar dentro do Maracanã lotado e ainda mais lotado daquele jeito é de fato uma experiência única, avassaladora. Por sua conformação, nosso estádio tem uma acústica espetacular, que é só dele. A escritora Heloísa Seixas nasceu em 1952 no Rio de Janeiro, onde mora até os dias atuais. Formada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, já trabalhou como jornalista e tradutora, até que decidiu se dedicar exclusivamente à literatura. Com mais de 20 livros publicados, Heloísa já foi finalista diversas vezes do Prêmio Jabuti. Além disso, a escritora fez parte de uma seleção de autores renomados escolhidos para publicar suas crônicas na coleção Crônicas para Ler na Escola, cujos livros são direcionados ao público jovem. E aí, você costuma ler crônicas? A gente sabe que a crônica ela trabalha com o tema do cotidiano, né? Então a gente viu que foi uma experiência da autora de ir ao Maracanã, tá? Quem já teve essa experiência sabe que é único. Imagina aquele Maracanã lotado, né? Então mexe muito com a emoção. E ela acabou não prestando atenção no jogo, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta a respeito da crônica lida. Trata-se de uma crônica argumentativa, pois a cronista disserta sobre suas próprias experiências, analisando fatos e apresentando ideias, tá? A crônica apresenta como principal característica um acontecimento comum do cotidiano. Qual foi o acontecimento que originou essa crônica? A ida da cronista ao jogo Brasil e Paraguai, no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa de 1970.
tá? Com um público recorde de 180 mil pessoas. O que mais marcou a cronista durante esse acontecimento? A emoção de estar no Maracanã lotado com uma multidão de pessoas coloridas, gritando e fazendo a estrutura do estádio vibrar. Ela descreve esse momento como uma experiência única e avassaladora. O emprego da palavra avassaladora indica que a cronista achou a experiência muito emocionante, tá? Em Maracanã, a cronista faz referência a uma crônica de Nelson Rodrigues. Leia um trecho desse texto abaixo. Simplesmente vou escrever sobre futebol. Entre as minhas leitoras, muitas jamais entraram no estádio Mário Filho e suspiram: eu não gosto de futebol. Outras poderiam perguntar como a granfina das narinas de cadáver: quem é a bola? Todavia, há um momento em que todos entendem de futebol e gostam de futebol. É quando está em causa o destino do Scratch. A cronista faz referência a esse autor citando a Granfina, personagem criada por ele que pergunta quem é a bola, em um jogo de futebol. Com que intenção ela citou tal personagem? Ela quis mostrar a diferença entre ela e essa personagem, porque ela entende de futebol. Ela falou da questão do impedimento, né? Ela não é quem é, ela não é como essa personagem que não sabe nem quem é a bola, que é um objeto, na verdade, né? Nenhuma pessoa. Além de ter citado o autor e sua personagem, de que outra forma a cronista faz referência a Nelson Rodrigues? Ao iniciar a crônica da mesma forma que ele, mencionando que vai falar sobre futebol. Sem falar que nessa época o Maracanã cabia muito mais gente, né? Então era uma experiência fora do normal, tá? Só um minutinho. A cronista emprega uma linguagem mais objetiva ou subjetiva? Nessa crônica, justifique sua resposta. Como ela está falando das suas próprias sensações, né, ela emprega uma linguagem mais subjetiva, pois ela relata os fatos pelo seu ponto de vista, descrevendo sentimentos e sensações. Qual é o nome da autora da crônica Maracanã? Heloísa Seixas. Onde essa crônica foi publicada? No livro Crônicas para Ler na Escola, tá? Em quais outros veículos é possível encontrar textos desse gênero? A gente pode encontrar crônicas em jornais, revistas, sites e blogs literários, tá? Mulheres no futebol. Antigamente, o futebol era visto como um esporte masculino. Mas isso tem mudado e muitas mulheres têm quebrado o preconceito machista, tornando-se importantes nomes relacionados a esse esporte. A jogadora de futebol feminino Marta, por exemplo, é considerada a melhor do mundo e já foi eleita 5 vezes a principal jogadora pela FIFA. Ela também é a maior artilheira da história da seleção brasileira. Além da Marta, outras mulheres estão superando o preconceito e ocupando posições consideradas antigamente masculinas, como Nilmara Alves, a primeira mulher com um registro para ser técnica de um time de futebol no Brasil, a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil e a locutora Isabelle Moraes, que em 2018 foi a primeira mulher brasileira a fazer a narração de um jogo da Copa. Então, olha a importância, né, que as mulheres estão ganhando nesse cenário que antigamente era só masculino, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade, ó, a leitura do texto lá na página 64, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.